Medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o professor Dr. Luciano Ricardo Jacalha. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar no seu programa. Igualmente, Luciano. O Luciano, ele é doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também chefe do serviço de endocrinologia lá do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E organiza uma jornada de qualidade de vida, que nós falaremos mais sobre isso lá no Hospital Oswaldo Cruz, sobre qualidade de vida, que vai acontecer em agosto. A gente vai falar mais sobre isso no final do programa. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar, Luciano, ao que você atribui a crescimento tão grande da obesidade? O que está acontecendo com o ser humano para ficar... Está ficando gordo aí? Não sei. Exatamente. Os últimos levantamentos do IBGE de 2002, 2003, levantamento no Brasil, apontam já que 40% da população brasileira é considerada acima do peso normal. Tá? E se a gente comparar com os americanos, a gente está caminhando no mesmo nível deles, que é em torno de 61%. 40% no Brasil? No Brasil. Nossa, é assustador isso. Exatamente. Então, por que esse aumento da obesidade? A obesidade sempre foi encarada como um desleixo pessoal, uma falta de vontade. É aquele indivíduo que tem preguiça de fazer uma alimentação adequada, de ter uma atividade física regular. Ou o mundo está ficando todo preguiçoso, ou tem alguma outra causa que justifique isso. Então, a gente, com o estudo da genética, tá, nos últimos 5 anos, tem identificado diversos genes que favorecem o ganho de peso. Tá? Se a gente voltar atrás na história do homem primitivo, a gente vai ver que os nossos genes, antigamente, eles ajudavam a gente a preservar a vida. O homem vivia da caça e de coletar cereais, grãos, raízes que ele encontrava no campo, e nem sempre ele tinha uma oferta tão fácil de alimentos. Então, o homem que sobreviveu foi justamente aquele capaz de passar longos períodos sem se alimentar, e quando se alimentava, ele conseguia reter bastante calorias na forma de gordura. Então, nós somos descendentes desses indivíduos que tinham a capacidade de engordar para enfrentar longos períodos de fome. E nada mais acontece que os genes não mudaram, levam milênios para a gente trocar os genes. Perfeito. Só que o meio ambiente mudou. Hoje nós temos alimentos à disposição, controles remotos, carros, automóveis, né, escada rolante, elevador, e a nossa atividade física diminuiu drasticamente. Então isso tem levado ao aumento progressivo do peso. Mas e também, você não acha que tem a ver também com a educação do tipo de alimento, o que as pessoas devem comer? Eu acho que a pessoa não sabe se alimentar, né? Exatamente. Sempre existe aquela noção que todo mundo sabe o que engorda, e a gente tem realizado palestras em empresas, escolas, para justamente enfocar que nem sempre isso é verdade. As pessoas realmente não sabem como comer. Por quê? Porque o nosso hábito vem de onde? Vem dos nossos pais. Nossos pais têm o hábito que vieram dos nossos avós. Então, é um hábito que vai passando de geração para geração, com um consumo grande de gordura, né? E outra coisa também está bastante associada à utilização de açúcares simples ou carboidratos simples, na forma de refrigerantes, de farináceos, arroz branco comum. Então, hoje se sabe da importância de voltar ao que os nossos antepassados faziam há muitos milhares de anos atrás, que é comer os grãos integrais, que é restringir a quantidade de gordura adicionada aos alimentos, para não citar outras coisas, como sal em excesso. Isso quer dizer, evitar consumir mais alimentos com índice glicêmico baixo. Exatamente. Né? Se só para explica o que é o índice glicêmico. Toda vez que nós nos utilizamos de carboidratos, os carboidratos são absorvidos pela corrente sanguínea numa velocidade diferente. Quanto mais complexo a gente diz esse carboidrato, ou seja, mais indo para a linha do amido, tá? Mais devagar esse açúcar vai entrando no nosso organismo. Quando eu tenho um açúcar simples, por exemplo, açúcar de uma bala, de um refrigerante, esse açúcar entra muito rápido no nosso organismo. E o seu organismo, ele recebe aquela carga de açúcar e não sabe o que fazer com tanto açúcar e transforma uma parte em gordura. Quando a gente utiliza carboidratos integrais, arroz integral, que é aquele arroz que tem a casquinha, o seu organismo tem que quebrar a casquinha para depois digerir o amido para transformar em açúcar, e esse açúcar vai entrando lentamente no seu organismo e não ocorre esse excesso rápido de açúcar no sangue, e o seu corpo não transforma esse açúcar em gordura, ele utiliza o açúcar como energia para funcionar.
Então, quanto Ele mais não rápido... reserva, ele não armazena. Exatamente. Ele Por não- quê? O organismo, ele tenta lidar com aquela situação de momento. Se eu apresento muito açúcar, ele transforma uma parte em gordura e a outra ele vai utilizar. Se eu vou dando aos pouquinhos, ele só utiliza. É um açúcar de mais difícil digestão. Exatamente. Então, esses alimentos são de índice glicêmico baixo. Exatamente. Tá. Agora, 100 gramas de arroz integral tem a mesma caloria do que 100 gramas de arroz? Basicamente a mesma. Na verdade, tem até um pouquinho a mais. Tá? Mas O arroz integral. O arroz é isso integral. que a gente vê, porque nos alimentos integrais você vai ver tem mais caloria. Isso. Isso quer dizer que ele engorda mais? Não, não necessariamente. Justamente, a velocidade com que o arroz vai ser absorvido é o que determina o desenvolvimento da obesidade. Inclusive, a casca do arroz é rico em gorduras, né? E as gorduras chamadas gorduras boas, que são aquelas mono e poliinsaturadas, que muitas pessoas acabam exagerando na quantidade de azeite ou de óleos vegetais para repor essas gorduras no organismo, que muitas vezes estão presentes já nos grãos cereais e que não haveria necessidade de adicionar grande quantidade de gordura. O que é a gordura ruim? A gordura ruim é a gordura saturada, que principalmente vem dos animais, é a gordura animal, da carne, queijos, ovos, a manteiga. Então, toda a gordura que tem origem animal é uma gordura que é ruim, por quê? Porque vai aumentar os níveis de colesterol na circulação. E da onde a gente consegue a gordura insaturada, além da casca do arroz integral? Isso, a gente tem nos óleos vegetais, basicamente, e assim... Bom, os óleos de cozinhar são todos vegetais. São todos vegetais. Milho, soja, tem alguma vantagem do girassol com o de soja? O mais indicado é o azeite de oliva, tá? Que ele tem uma maior propriedade de reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, tá? E depois, em seguida, o óleo de canola e girassol, tá? São os mais indicados para quem está... Mesmo esses em moderação, tá? O que existe grande confusão na população na verdade, a quantidade. Quando se fala que um óleo é bom, eu estou me referindo a 1 ou 2 colheres de sopa por dia para tudo, para temperar, para preparar os alimentos. E não à vontade como é passado, porque os óleos vegetais não deixam de ser uma gordura também, e que vai influenciar no peso, embora não atue tanto no colesterol, mas o peso acaba sendo comprometido quando se usa óleos vegetais. E quando se faz e frituras? Quer dizer, acho que as pessoas devem evitar frituras de qualquer forma. Muitas pessoas encaram assim, quando eu falo, eu tenho que reduzir a gordura dos alimentos, a primeira coisa que vem à mente é frituras. Mas eu devo lembrar que muitos alimentos que a gente utiliza hoje têm uma grande quantidade de gordura. Principalmente biscoitos, maionese, todos esses produtos são feitos à base de gordura e gordura hidrogenada, que hoje se sabe dos malefícios que ela traz para o nosso organismo. Ela é tão ruim quanto a gordura saturada na questão colesterol. Tá? Mas é importante salientar sempre que existe essa diferença das gorduras, mas todas elas são gorduras e todas elas engordam. Então, a gordura vai ser boa na questão do colesterol e não do peso. Vai ser boa, não do peso, quer dizer, elas engordam. Engordam, todas elas engordam. Então, eu tenho que restringir, mesmo assim, o uso de azeites e óleos vegetais. Tá. Agora, uma pessoa que adota uma dieta só na base de fruta, a fruta tem um índice glicêmico alto ou baixo? Como é que é? A fruta tem depende da fruta. Algumas frutas, como a melancia, têm um alto índice glicêmico, enquanto outras que são mais fibrosas, entendeu? É mais difícil para o organismo aproveitar esse açúcar, tem um índice glicêmico mais baixo, tá? Mas eu sempre digo que a gente deve entender o índice glicêmico de uma maneira global, não especificar. A fruta tem suas vantagens, é rica em fibras, em vitaminas, em fitoelementos, que a gente diz que são é a nossa farmácia natural, que previne diversos tipos de doenças e cânceres também. Uhum. Tá? Então, assim, a fruta eu costumo liberar, é claro, numa certa restrição, mas assim, não especifico qual fruta deva ser utilizada em preferência. Tá certo. E a pessoa, por exemplo, quando você vê nas dietas, é muito comum eles colocarem bolacha de água e sal. Isso. A bolacha de água e sal nunca é feita só de água e sal. Eu sempre digo que no momento que alguém conseguir fazer uma bolacha só utilizando água e sal, pode comer à vontade. Exceto o sal, né? Que teria restrição. Mas ela tem um índice glicêmico alto.
Tem porque é feito de farinha branca. Por que colocam isso nas dietas? É uma boa pergunta, eu não sei dizer de onde surgiu isso. O café da manhã, aquele copo de leite, uma fatia de queijo com gordura saturada. Queijo branco e 2 bolachas de água e sal. As dietas vêm desse jeito. Isso, a dieta tem que ser modificada. Se você adota esse tipo de dieta. Não, a bolacha, água e sal não faz parte da minha recomendação. Né? Então, assim, o que a gente recomenda no café da manhã, por exemplo, são mais pães, tá? E principalmente de pão integral, de farinha integral. E a gente tem diversos formas de apresentação sem gordura atualmente. Tá? Então, tem 0% de gordura, que é bem comum encontrar nos supermercados, que ajuda, além do fato de ser integral. Como que você avalia um paciente indo na sua clínica, ele vai lá para emagrecimento? Como que é feita a sua abordagem, uma pessoa que quer fazer uma dieta? Como que é a abordagem disso aí? Inicialmente, a gente tem que estratificar o risco que esse indivíduo tem em relação ao peso dele. Né? Existem alguns métodos para quantificar o peso em relação ao organismo dele. O primeiro deles é o índice de massa corpórea, né, que é o mais utilizado pela Organização Mundial de Saúde, onde se determina o peso em função da altura. Tá? É uma fórmula simples, onde a gente divide o peso em quilogramas pela altura em metros elevado ao quadrado. E com isso, fazendo essa pequena fórmula, a gente vai ter um valor que, se estiver entre 18,5 até 24,9, é considerado indivíduo de peso normal. E de 25 a 29,9, excesso de peso, e a partir de 30, tá, para cada 5, de 30 a mais ou menos 35, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, assim por diante. Né? O índice de massa corporal, ele tem algumas limitações, porque ele leva em conta basicamente o peso global do organismo. E a gente sabe que o peso é determinado não só por gordura, mas também pela massa muscular e pela massa óssea. Então, às vezes, eu posso ter falsas informações em relação ao índice de massa corporal, não determinando realmente a porcentagem de gordura. É aqueles negócios que tem gente que fala, não, mas meus ossos são pesados. Exatamente. E não sei o quê. Como que você consegue separar o osso de músculo e gordura? Nós temos alguns métodos, dentre eles, hoje em dia o mais utilizado é o método da bioimpedância elétrica, onde, através de uma passagem de uma corrente elétrica pelo corpo, o aparelho consegue detectar a porcentagem de gordura em relação aos outros tecidos. Esse aparelho aí? Esse aparelho pequeno. Como é que funciona isso aí? Então, nós vamos colocar os dados da pessoa. Dá para medir a minha agora, hein? Dá, perfeitamente. Então, vamos lá. Então, vamos colocar a altura. 1,68. O peso. Tô um pouquinho gordo, 78. A idade. Idade 44. Pronto. Agora, o que a gente colocou os dados no aparelho, agora vamos segurar o aparelho dessa forma e eu vou apertar o botão iniciador. Só aqui. Isso. 4 polos. Esticando bem os braços. Tá certo. E vamos apertar o Start. E sai na hora, sim. 2 minutinhos já temos o resultado. Eu não estou sentindo nada. Não, a corrente é bem baixa que passa pelo organismo. Já saiu os números aqui. Já. Já mediu? Já mediu. O que deu aqui? Coloca aqui. Então, nós temos... Vamos fechar aqui para ver. O índice de massa corporal aqui embaixo de 27,6. Então, por esse índice, nós entramos na categoria excesso de peso ou sobrepeso. Certo. Ou seja, um peso um pouco acima do normal. Tá? Ainda não tem os riscos de saúde que a obesidade tem, mas é um passo para partir para a obesidade. Então, já deve tomar alguns cuidados. Né? Certo. E a porcentagem de gordura de 26,3%. Certo. Tá? O que quer dizer essa porcentagem? No homem, a porcentagem normal de gordura é até 20%, enquanto na mulher é 25%. Que a mulher tem aquela gordura no quadril e nas mamas, né, que é importante para a reprodução. Tudo. A mulher tem mais gordura. Tem mais gordura. Tá? Muitas reclamam disso. Mas é importante para a reprodução mesmo depois que ela passe da fase da idade fértil? O que acontece é que... Tem que manter esse índice... Na verdade, após a menopausa, ela se ajusta ao padrão masculino, né? Então, existe uma perda dos hormônios femininos, né? Então, ela acaba tendo o mesmo padrão e a própria distribuição de gordura no corpo dela modifica. Há
uma diminuição do quadril, né? Uma atrofia mamária, e ela passa a ter uma gordura mais no abdômen, que é o padrão que a gente chama masculino. Tá. Né? Então, assim, a gordura a gente também divide de 20% no homem a 25%, é um sobrepeso, de 25% em diante uma obesidade. Perfeito. Né? Então, isso dá uma visão real do problema da gordura. Quer dizer, eu estou acima do peso, como que você sabe qual que é o meu peso ideal aí? Eu tô com índice de massa corpórea de 27. Isso, o peso ideal, na verdade, assim, a gente, primeiro, pelo índice de massa corpórea, a gente vai fazer a relação inversa, tá? Onde eu tenho a altura do indivíduo com o índice que eu gostaria de ter, em torno aí de uns 20, 21, Você vai chegar eu vou chegar ao peso. Perfeito. Tá? Ou a porcentagem de gordura, que é mais fácil, basta ter menos de 20% de gordura. Tá certo. Esse é o ideal. Como é que eu perco essa gordura? Bastante atividade física, uma atividade física não muito intensa, mas regular, isso é importante, em torno de 30 a 40 minutos diários. Né? Então, isso é uma coisa fundamental. E uma alimentação com uma restrição da gordura, que hoje os trabalhos mostram que o que mudou na alimentação? O aumento na porcentagem de gordura. O americano come em torno de 40% da sua dieta em gordura. Os povos do Mediterrâneo em torno de 30% e os japoneses em torno de 15%. Então a gente vê, e não precisa muito para ver o peso, né, nessas populações, como reflete bastante a porcentagem de gordura. Perfeito, perfeito. E aqui, o que você tem aqui? E nós temos também, aqui para demonstrar a relação que existe entre o índice de massa corpórea e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como diabetes, câncer e todas as outras doenças relacionadas ao peso. O que quer dizer aqui, isso? A partir dos 30, que define a obesidade, a gente já vê que essa curva de risco de saúde já tem uma elevação muito grande. Né? E aqui o amarelo e o azul representado corresponde ao amarelo ao sobrepeso e o peso normal. E quando a gente vem abaixo do peso normal, existe uma nova elevação do risco de saúde. Então isso aqui é risco de saúde. Risco de saúde. Então quanto mais obesa a pessoa, maior o risco dela de várias doenças. Isso, de ter doenças cardíacas, diabetes, doenças articulares, tipo artrose. Né? E vários tipos de câncer. Hoje se sabe que 30% a 40% de todos os tipos de câncer estão relacionados à alimentação inadequada. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, isso vale a pena. Recentemente saiu um trabalho no Journal of American Medical Association mostrando que os indivíduos com peso abaixo do normal têm uma mortalidade maior do que os indivíduos com sobrepeso, inclusive. Tá? Mostrando que os dois extremos são ruins. Os dois extremos são ruins, né? E aqui para demonstrar outro fator também a nível de consultório, como que a gente vai avaliar o risco do indivíduo. A chamada gordura visceral que está no abdômen, tá? É a mais associada a doenças. Né? Enquanto a gordura do padrão feminino, que é o que dá o formato em violão da mulher, é o menos associado a riscos. Embora isso aqui incomode bastante as mulheres, não existe um risco aumentado por falta de ter essa gordura, enquanto a gordura do chope do homem é a mais associada a essas doenças. Então, um método fácil de avaliar isso é utilizar uma fita métrica e medir a circunferência abdominal. A gente sabe que um risco aumentado de saúde é uma circunferência maior que 88 centímetros na mulher e maior que 102 centímetros no homem. Independente do tamanho dele? Exatamente. Isso já é um padrão já aceito pela Organização Mundial de Saúde como uma definição de risco para a saúde. Maior do que 102 no homem e maior que 88 centímetros na mulher. Na mulher. Independente do peso e da porcentagem de gordura, tanto que muitos centros americanos já autorizam o tratamento desses indivíduos baseados simplesmente na circunferência abdominal e que não dá trabalho nenhum. Poxa, é só uma fita métrica. Exatamente. É mais importante, inclusive, que o índice de massa corpórea. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, nosso tempo está se esgotando, mas rapidamente que é o seu trabalho de médico pesquisador lá na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fala um pouquinho aí sobre a genética na obesidade. Aqui nós temos exemplo de 2 ratinhos. Na verdade, esse rato tem uma mutação em um gene, né, que é o gene da leptina, que é um comunicador no nosso organismo. Ele é produzido nas células de gordura e vai informar o nosso cérebro quanta gordura a gente tem. Tá? Então, ele tem uma mutação, ele perdeu esse gene, essa capacidade de informar o cérebro que já tem uma grande quantidade de gordura acumulada. Então, esse ratinho ele passa a comer sem parar.
e ele começa a acumular grandes quantidades de gordura. A partir desses modelos animais, a gente consegue chegar no homem. Nos homens também a gente está fazendo pesquisas para tentar identificar quais os genes que favorecem a obesidade. Já existem mais de 200 genes relacionados ao controle de peso. Então a gente sabe que a obesidade não é uma tarefa simples. Tá? Cada indivíduo é particular em sua carga genética. Então não existe um tratamento que é igual para todos. O futuro da medicina vai ser determinar os genes de cada indivíduo, e hoje com o projeto Genoma nós temos capacidade de reconhecer onde está cada gene, e nós vamos fazer um tratamento específico para aquele problema individual. Para agir naquele gene. Exatamente, para corrigir o problema. Provavelmente, talvez até com uma maquininha dessas aqui, que Isso. Vou furar a ponta do dedo, como você vê uma glicemia, fazer você detectar, um fala, teste. tá com o gene 330 que está alterado. Esse é o futuro da medicina. É o futuro, né? Mas até lá, eu acho que o melhor tratamento é uma boa dieta, né? Uma alimentação saudável. E uma atividade física, a gente não pode esquecer nunca. Você sabe que nós estamos lançando uma campanha, eu vou ser presidente agora do Rotary Club do São Paulo Barra Funda, vou assumir agora em julho, e nós vamos lançar uma campanha sobre alimentação saudável, o melhor remédio, né? Isso. Gostaria, de repente, uma parceria de vocês também. Eu queria que você falasse que justamente nós vamos fazer folhetos para ensinar a população a se alimentar, né? E eu tenho que dar um exemplo, né? Vou chegar no peso ideal rapidinho aí. Me diga fala um pouquinho sobre essa qualidade de vida. Isso, nós temos organizado anualmente no Hospital Oswaldo Cruz uma campanha aberta ao público geral, e que o intuito é discutir sobre qualidade de vida, enfocando a alimentação, é claro, a parte de atividade física, e como a gente teve um pneumologista também conversando sobre tabagismo, vai ser abordado também a parte de tabagismo, a problemática com as drogas e diversos outros assuntos de interesse, saúde da mulher, cuidados com a pele. Então é um conceito que tem estado muito em voga atualmente, que é cuidar da qualidade de vida e prevenção de problemas de saúde. Perfeito. E vai ser que dia? 13 e 14 de agosto desse ano. É aberto ao público? É aberto e é gratuito a inscrição. Estão todos convidados. Legal. Bom, Luciano. Gente, então fica ligado, dia 13 e 14 de agosto, vá lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e maiores informações, entre no nosso site lá, www.haoc.com.br. Tá bem? Nós voltamos na próxima semana. Luciano, grande prazer, muito obrigado aí pelas suas explanações. Eu que agradeço. E sucesso, e que você continue com esse movimento, qualidade de vida, e que seja mais do que uma vez por ano, hein? Vamos tentar fazer isso, pelo menos mensalmente. Estaremos trabalhando junto. Tá bom? Um abraço, muito obrigado. Medicina de ponta.